Fala pessoal, beleza? Você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo. Meu nome é Maicon, professor Maicon ou Maikin, para quem preferir, beleza? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre variações do modelo de Mendel. Lembrando que essa aula é uma continuação, né, da introdução à genética. Se você está vendo esse vídeo, certamente você já viu sobre a introdução, sobre Mendel, o que é genética, conceitos básicos de genética. Você com certeza também viu um pouquinho sobre os experimentos de Mendel, que ele fez com as ervilhas, alguns conceitos básicos de genética. Então, o que a gente vai falar aqui são variações desse padrão. O que Mendel estudou é que uh, há padrões de cruzamento de herança genética, né? Exemplo, cruzamento entre heterozigotos vão gerar sempre uma proporção ali 3:1. A gente está falando da primeira lei de Mendel. Então, tudo isso são termos que, se você chegou aqui a essa aula, é porque você já viu, ok? E a gente vai continuar, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre alelos múltiplos, gene letal, herança sem dominância, ou algumas vezes é tratado como herança incompleta, dominância incompleta e codominância, beleza? Eu peguei, é óbvio, algumas imagens aqui da internet, até mesmo para você poder visualizar melhor aquilo que a gente está falando, a manifestação, né? Vale lembrar de alguns conceitos básicos de genética antes da gente continuar e avançar aí para finalmente essas variações. Primeiro, DNA, material genético portador da informação gênica, né? Todos nós temos aí esse conteúdo genético distribuído aí nos cromossomos, estruturas que carregam essa sequência linear de genes. Lembrando que a espécie humana ela tem um total de 46 cromossomos, né? 23 pares, sendo 22 autossomos, ou seja, que determinam características físicas, e um par sexual, que determina o sexo do indivíduo, né? Macho ou fêmea, você sabe muito bem, é o famoso XX e XY. XX para fêmea, XY para macho, ok? Genótipo é a constituição gênica, ou seja, é o conteúdo genético que esse indivíduo tem. Quando a gente volta um pouquinho nos experimentos de Mendel, o que a gente vai ver é Mendel determinando característica cor da semente, amarela e verde. Ele percebe que a amarela é dominante, o verde é recessivo. E a gente geralmente costuma representar isso por letrinhas, né? O famoso azão, azão e azinho, azinho, né? Azão e azinho. Geralmente letra maiúscula, azão para dominante, azinho para recessivo. Não há uma regra, pelo contrário a gente só usa mesmo como forma didática. Então esse azão, azinho é o genótipo. Se eu perguntar qual o genótipo de uma semente, de uma ervilha com semente amarela, você vai me dizer azão, azão ou azão, azinho, porque o azão é dominante sobre o azinho. Que é diferente de fenótipo. Fenótipo é a manifestação dessa característica. Olha que interessante. Cor de semente amarela para as ervilhas podem ser com dois genótipos, azão-azão e azão-azinho. Porém, esses dois genótipos expressam um único fenótipo, cor da semente amarela. Então é interessante a gente entender isso, ok? Aqui um pouquinho da primeira lei de Mendel. A herança é determinada por apenas um par de fatores genéticos que são separados na formação de gametas, e dessa forma pai e mãe transmitem apenas um par para o seu descendente, apresentando genótipos e fenótipos distribuídos conforme padrões característicos, né? Lei de segregação independente ou herança monogênica. Vale lembrar, o que a gente está falando aqui então é variações desse padrão. Se né, na primeira lei de Mendel a gente diz que apenas um par de fatores, de alelos, já é o suficiente para determinar uma característica, o que a gente vai falar aqui é um pouquinho de variação desses padrões de herança, ok? Bom, a gente vê aqui, por exemplo, como é que funcionaria uma dominância completa. A gente tem ali o P1, que é a geração parental, vamos considerar ali como pai, P2, talvez a mãe, né? Toda aquela linha ali P a gente chama de parental. Então a gente tem um P1 que é azão-azão, e um P2 azão-azinho. A gente pode falar isso aqui, por exemplo, da cor de. A condroplasia, né? Que é um tipo de nanismo.
a neurofibromatose, a osteomogênese imperfeita, tudo isso são doenças humanas. E quando eu cruzo um azão com azinho, vai dar 100% de azão-azinho. Perfeito? Isso é um padrão básico da primeira lei de Mendel. Se eu cruzar azão-azinho com azão-azinho, fazer um cruzamento entre o mesmo genótipo, esses heterozigotos, vai dar ali sempre uma proporção 3:1. Três genótipos dominantes, né? Três fenótipos dominantes, perdão, e um fenótipo recessivo, o F2 ali. Tá? O F1 seria o dominante. Azão, azão, os dois do meio, azão, azinho, e o azinho, azinho, proporção 3:1. Numa herança incompleta ou herança sem dominância, o que a gente vai ver é um pouco diferente disso. Dá uma olhadinha ali embaixo. Dominância incompleta, a gente tem o P1, o pai, que a gente está representado ali como dois L's maiúsculo, e o P2 como dois L's minúsculos. Como resultado, a gente tem o quê? Um heterozigoto, um Lzão, Lzinho, 100%. Só que ao invés de ser vermelho ou branco, puxando ali, teria que ser vermelho, né? Que o L é dominante. No caso aqui, a gente não está falando de dominância. O L não é dominante. Quem é dominante? Ninguém. Ninguém é dominante, ninguém manda. Aqui há uma mistura desses genes justamente porque não há dominância entre eles. O que vai acontecer aqui é que vai nascer um terceiro fenótipo, mistura do primeiro com o segundo fenótipo. Então a gente tem ali o exemplo da estrutura do cabelo da espécie humana, que é crespo, ondulado e liso, né? Três genes. Ou você tem o cabelo liso, ou você tem o cabelo crespo. Mas se misturar esses dois, não tem dominância entre o cabelo liso e o cabelo crespo. O que tem é uma dominância incompleta, uma herança sem dominância. Vai misturar. Então o cabelo ondulado, ele não é nem liso, nem crespo, né? Ele é a mistura dos dois, tá? Então ali o F2 rosa seria representado pelo cabelo crespo. Aqui, por exemplo, eu peguei para vocês aqui, deixa eu voltar aqui, beleza. De uma planta chamada boca de leão, a flor boca de leão. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver imagens dela mais detalhadamente. Que ela tem um pigmento, ela produz um pigmento para a cor da flor, aonde esse pigmento, determinado pelo gene CR de red, né, significa que a cor da flor é vermelha, enquanto que o CW, cor white, né, seria a cor branca. Quando a gente CR vermelho, CW branco. Qual é o dominante? Ninguém. Quando a gente cruza os dois, vai gerar um heterozigoto, ó, CR-CW. Só que ao invés de ser vermelho ou de ser branco, dependendo da dominância, como a gente está falando de uma herança sem dominância, o que vai acontecer é que as duas características vão se misturar, gerando um terceiro fenótipo, que é o caso ali do CR-CW, que é rosa, né? Se você pegar, a gente está falando de pigmento, se você pegar ali cor vermelha, uma tinta guache vermelha misturar com a tinta branca, você vai se aproximar ali do rosa, com as misturas certas, você vai chegar ao rosa, ok? Isso é diferente de codominância. Enquanto na herança incompleta ninguém é dominante, na codominância todo mundo domina. E como é que vai acontecer? A gente tem muito simples, ó. Codominância. P1 é vermelho, ali, LM, LM. P2 é branco, LN, LN, né? Dois genótipos homozigotos para um e para outro. Teoricamente, padrão de Mendel, alguém teria que ser dominante, mas a gente está falando de codominância. Os dois são dominantes. Quando a gente gera o filhote entre o P1 e o P2, que é o F1, heterozigoto, LM, LN, o genótipo, o fenótipo vai ser o quê? A mistura das... Não a mistura, perdão, mas as duas cores vão se manifestar. Olha que doido, né? Isso é um exemplo claro. Ou ele tem padrão sanguíneo, mas eu peguei um padrão para vocês que é esse aqui, ó. A vaca, né? O boi, sei lá o que é isso aqui. Parece um boi. O boi, enfim, o bovino, né? Boi, vaca, sei lá. Mas o bovino, o que a gente tem aqui? Não uma mistura das cores, né? O branco misturando com o marrom daria ali um marrom claro. Não. A gente tem a manifestação das duas cores. Ele é todo malhado, né? Tem pedaço marrom, pedaço branco, tá tudo misturado
tudo picotado ali, né? Porque as duas características elas estão se manifestando. É um exemplo de codominância, ok, gente? É animal malhado, geralmente, a gente trabalha com esse tipo de variação do padrão de Mendel, beleza? Um outro padrão de Mendel é a polialelia. O que isso quer dizer? A gente viu lá atrás, vou voltar aqui um pouquinho para vocês, que uma herança é determinada por um par de genes, perfeito? E o que acontece? No caso da polialelia, a gente não tem um par de genes, a gente tem mais de um gene, cara. Dependendo de como for, como esse caso aqui de pelagem de coelhos, de uma espécie específica de coelho, a gente tem 4 genes, mano. É o cesão, né? Determinando ali a gente chama de agute. É um cinza escuro, em alguns casos você vai ver ele meio acastanhado. É o selvagem, né? O chinchila, que é um cinza, né, padrão ali, grafite, que é um CCH. O CH, C só C e o H, né? Que é o. Opa, foi mal. Que é o Himalaio, esse branquinho aí com as extremidades pretas, lindo. E o Czinho, albino. Sem pigmento, então ele vai ter o olhinho rosinha, ele é todo branquinho. O que acontece aqui, cara? A gente tem 4 genes: Czão, CCH, CH e o Czinho, determinando uma única característica: pelagem de coelho. Por que tá nessa ordem aí? Porque é uma regra, né? O cesão, que é o cinzento escuro, ele é dominante sobre o chinchila. Então o chinchila é recessivo em relação ao cinzento escuro, mas ele é dominante sobre o himalaio e sobre o albino. O cinzento escuro é dominante sobre todos eles. É dominante sobre o chinchila, sobre o himalaio e sobre o albino. Ali embaixo dele, você vai ver o genótipo que vai determinar essa característica. Exemplo ali, ó, C, cesão e CCH, né, que é o chinchila. Como o cesão é dominante, a cor desse coelho vai ser cinzento escuro. E, enfim, o chinchila é recessivo, mas ele é dominante sobre o himalaio albino. O himalaio ele é recessivo sobre o cinzento, sobre o chinchila e sobre esses dois só. Mas ele é dominante sobre o albino. E o albino, tadinho, né? Ele é recessivo em relação a todos. Por isso que é muito raro um animal albino. E por isso que quando nasce um albino, cara, já começa já no fantástico, né? Nasceu um animal albino. Porque ele é muito raro de acontecer, porque ele precisaria ser formar ali 2 pares recessivos diante de 4 é uma chance bem pequena, né? A gente tem também o caso de alelos múltiplos para o nosso sangue. Quando a gente fala de sangue A, sangue B, sangue O, né? Sangue AB, a gente está falando que de mais de um gene. No caso do sangue, não são 4, são 3. A gente tem o gene A, que determina o sangue A, IA, né? O IB, que determina o sangue B. Quando cruza os dois, parece o IA e B, um heterozigoto, não vai determinar. Entre eles dois, a gente exerce codominância. Vai manifestar os 2 genes, ou seja, a gente tem o sangue AB. E ainda tem um terceiro gene, que é o I, que ele é recessivo sobre todos eles, que é o sangue O. O sangue O, ele é recessivo em relação a todos, e por isso para você ser O, você tem que ter 2 genes recessivos, ok? Por último, galera, para fechar essa aula aqui, a gente vai falar de gene letal. O que é o gene letal? Como o nome sugere, é um gene que causa a morte, que interfere em funções vitais do indivíduo. Ele pode ser recessivo, ele pode ser dominante, né? Cada característica letal aí vai ter uma característica, enfim, né? Vai ter uma peculiaridade, me embolei aqui. A gente tem gene letal que é dominante, a gente tem gene letal que é recessivo, mas no caso aqui do rato, a gente está falando de um gene recessivo, ok? Então a gente tem o gene Y ali que determina a cor amarela. A gente tem o gene Yzinho que determina a cor cinza marrom, o agute. Bom, na verdade aqui é um exemplo de dominância de alelo letal dominante. Não, acabei colocando errado aqui, peguei a imagem errada. Mas vamos lá. Você vê ali que o Yzão, o Yzinho, o Yzão é amarelo.
Então ele é dominante. A cor da pelagem do camundongo vai ser amarelo. O Yzinho, o primeiro ali do quadro, é um cinza marrom, ele é recessivo. Mas para você ter um camundongo amarelo, você vai ter que ter uma heterozigose. Por quê? Quando esse gene letal aparece em homozigose, o camundongo morre ainda embrião. Porque como é um gene letal, causa a morte do indivíduo. Lembrando que para um gene letal, para ocorrer a letalidade, né, do indivíduo, o gene letal ele precisa estar em homozigose, ou seja, ele precisa aparecer duas vezes. Se ele não aparece duas vezes, ele não é letal. Por exemplo, o heterozigoto, Yzão, Yzinho, ele não é letal. Para ele ser letal, ele tem que ter, então, o homozigoto. Ok? Um outro caso também de gene letal, e esse sim também é dominante, é o gene letal dos anões, né? Do nanismo. O nanismo, ele é causado por um gene, aqui a gente está representando pelo A, né? Azão. E o Azinho seria pessoas normais. O que vai acontecer aqui? Quando a gente tem ali um azão, que é o homozigoto do gene pro nanismo, o que a gente vai ter ali é um gene letal, ou seja, eles morrem antes de nascer. Um anão, obrigatoriamente, ele é azão-azinho. Você não vai ter azão-azão, genótipo azão-azão para anões, porque o azão-azão é um homozigoto para gene letal, então causaria a morte do indivíduo, ok? Perfeito? Então, o azinho é pessoas normais. Beleza, pessoal? Eu fecho por aqui essa aula de hoje. Fiquem com Deus e tamo junto. Valeu!